sem enrolação, no comecinho o Phil fala sobre o início da sua carreira. I took less than everybody. E é disso que vamos falar nesse vídeo completo. Phil Heath revela o que estava utilizando para se tornar um grande campeão. Vamos reagir aqui ao vídeo do Miguel Chain. Inclusive eu vou deixar o vídeo completo aqui na descrição, tudo bem? Se você quiser assistir na íntegra. Miguel Chain tem um canal muito bacana sobre fisiculturismo, sobre atualidades, e você que gosta desse tipo de assunto, sugiro assistir o canal dele, que realmente é muito bom, tá bom? Lembrando de deixar sempre seu like para fortalecer o canal e mostrar que esse tipo de conteúdo agrega na tua vida, eu vou produzir mais para você. E logicamente se inscrever para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Lembrando que se você quiser que eu reaja a alguma situação dentro do meio do fisiculturismo, alguma coisa que ficou ali na dúvida, alguma coisa mais interessante ou alguma coisa hypada, deixa nos comentários, eu sempre tô lendo os comentários e eventualmente a sua dúvida pode se tornar um vídeo, tudo bem? Vamos lá, vamos dar aqui continuidade ao vídeo, vamos colocar aqui em um e-mail, tá certo? E você vai ter que ter um pouquinho de agilidade na hora de ler, né? Então, vamos lá. Phil Heath, grande campeão, Mr. Olímpia da categoria Open várias vezes, né? É um campeão que muitas pessoas não iam muito com a cara, né? Às vezes por achar que ele era muito arrogante, mas enfim, né? Tem seu mérito. Eu particularmente gosto muito do atleta. Teve um final, né, que na verdade não foi, né, tão bacana, né? Ele acabou perdendo a linha, muito porque a sua linha de cintura se perdeu e acabou perdendo o trono, né? Vamos lá. And I can point it out. I have blood work from the very beginning. How deep can you go into that? Okay, so I won the Miss USA taking 500 milligrams of testosterone with it. Vixe, então ele tá dizendo aqui que ele chegou nesse físico, desse tamanho aqui, usando 500 miligramas de testosterona e uma dose de Deca por semana. Gabriel, você acha isso possível? Cara, é porque é difícil, né, você dizer se é ou não possível. Mas o que é que eu quero dizer pra você? Uma coisa que eu tenho que dizer com muita clareza. Você não é o Phil Heath. Eu não sou o Phil Heath. Então, assim, quem tem uma genética muito formidável, acima da média, tende a ter, né, efeitos muito grandes em relação aos esteroides anabolizantes, em relação à resposta anabólica. Além de que muitos desses atletas também têm uma grande resistência aos efeitos adversos. Então, muitos deles, né, além de responder bem aos efeitos anabólicos, eles não têm tantos efeitos colaterais quanto outras pessoas, tá? Às vezes, colaterais mais visíveis. Ele pode ter, por exemplo, um problema no coração, mas diante do que muitos atletas acabam utilizando, pelo acelerar do processo, muitos deles já teriam se ferrado bem mais do que já estão. Mas é lógico, tem alguns que se ferram, a gente não sabe. Enfim, né, muita coisa fica em off. Mas é aquela coisa, tem que ter genética para responder aos esteroides e para também não se ferrar tanto aos efeitos adversos. Você acredita que ele atingiu esse físico com essa dose? Cara, não é uma dose tão baixa, mas para esse físico aqui, realmente não é uma coisa absurda. Mas, como é o Phil Heath, eu vou dar o voto de confiança, acredito sim. The shot of Deca a week. I didn't have any money, but I whipped everybody's ass. First crack at it, and quoted as one of the greatest Mr. Inclusive, esse traço da personalidade dele aqui é uma das coisas que tornava meio impopular por algumas pessoas, né? Ele realmente era bem confiante, meio partindo pra arrogância. Comenta aqui deixa aqui nos comentários qual a tua opinião sobre Phil Heath como atleta, né? Como pessoa também. Então vamos lá. Mr. USA's of all time. Didn't take growth hormone until my second Arnold Classic. How deep are we in there? Então ele conseguiu chegar nessa condição aqui sem usar GH, rapaz, e tava bem, né? A gente sabe que muitos fisiculturistas usam GH, né? GH de forma isolada não tem, né, um efeito proeminente para deixar ninguém musculoso ou seco, mas dentro do combo que é utilizado ali dentro do meio do fisiculturismo, é um dos esteroides que faz grande diferença, lógico que em doses abusivas, né, que eles acabam utilizando, dentro desse contexto onde eles querem ali um físico totalmente rebuscado, não é o físico que você quer para tirar a camisa para ir pra praia, né, você não quer só isso, você só vai gastar dinheiro comprando GH, tá bom? Mas, cara, que físico formidável, né? Mas é um grande campeão, gente. É um grande campeão. A gente tá falando do Phil Heath. A gente tá falando do Zezinho da esquina, né? I turned pro in 05. We're talking about 2008. I'd already won 2 pro shows, and now I decided to take growth hormone for the first time. And you're still running 500 milligrams of No, test? I was probably doing like 750. Very minimal stuff. Ele falou que até podia provar, mas será que ele pode provar mesmo? Será que ele tem condições de fazer isso? It would be nice to show that my blood Pois é, o Miguel Chain pontuou. Tenho condições de provar. Como é que você vai provar, cara? Tava usando essa quantidade. Por nível sérico de testosterona,
Ele pode, por exemplo, muito bem fazer uma dosagem ali, ter uma dosagem ali em algum momento de baixa plasmática, onde ele tá fazendo um cruise. Aí vai dizer, não, é nessa época aqui. E aí, né? Ele tem como provar? Acho difícil, cara, acho difícil. Mas ele diz aqui que pode provar. Vamos ver, talvez ele faça um paralelo com as datas e os níveis de testosterona. Pode ser? Pode, né? Mas até agora ele não provou nada. Blood work and prove it. Would you ever release that? My blood work? Yeah. For money? Yeah, I'm not just gonna offer it up to Pagando bem que mal tem, né? Que é isso, cara. somebody, but you know, that's HIPAA, that's a lot of, you know, maybe on my own podcast someday. Yep. Imagina esse vídeo se ele solta com esses exames aí. Com certeza, cara, isso é quebrar a internet. Um cara desse soltando o exame de sangue dele, com o que ele usava, como que tava a dosagem, esse tipo de coisa, seria absurdo. E talvez ele faça isso daqui uns anos, no podcast dele, em algum momento assim. Pode acontecer, seria muito legal, queria ver isso aí, viu? E a partir de agora, o Phil começa a ser o velho Phil. Think about that mentality that we see today. Everybody's pounding this stuff, and here's the funny part. The muscle tissue is damaged, the skin texture is completely off. But man, Mas é isso mesmo, gente. Quando a gente pensa... Vamos dar uma pausa aqui. Quando a gente pensa hoje na galera que tá usando esteroide, o que é que a gente vê? A gente vê realmente gente se ferrando, utilizando doses altíssimas, né? Sem ter qualidade, né? Sem ter qualidade. Você vê a face envelhecida, a pele já não tá numa textura muito boa. Muito pelo abuso de substâncias e estratégias meio que mirabolantes. Phil diz que não tá nessa condição justamente por isso, né? Mas a gente também não pode afirmar só por conta disso que ele não foi um abuser. Até porque abusa em relação ao Open, né? Em relação ao ser humano normal, como eu e você, ele é um abuser do ultra abuser. Porque a dose que ele utiliza, mesmo que ele use pouco em relação aos Open, é uma dose bem alta, tá bom? É uma dose bem alta. Inclusive, se você quiser se aprofundar nesse tipo de assunto, te convido a conhecer meu e-book Desbravando o Universo Anabólico. E se você é um médico ou profissional da saúde que quer se aprofundar sobre esse assunto para tratar o usuário de esteroide anabolizante com ética e assertividade, te convido a conhecer meu curso Guia do Anabolismo Consciente. Vou deixar os dois aqui na descrição. Então vamos voltar aqui pro vídeo. Eu fiquei surpreso. how do you build that? You build it with the base form. You know how to come off appropriately. You know how to do something like what Arnold would say back in the day. We knew how to do stuff during. It's not an all-year thing, because now you become a drug addict. You know how many drug addicts are in bodybuilding? Só o que tem, né? Só o que tem é gente. Não tô falando de atleta profissional, não. Gente que é realmente são grandes viciados, estão ali sem saber muitas vezes que são viciados e não admitem isso, e continuam perpetuando esse ciclo, utilizando doses abusivas por tempo prolongado de forma ininterrupta, realmente, não é só tempo prolongado, e por conta própria, né? Comprando medicamentos clandestinos do mercado paralelo. Então estão pegando o risco e multiplicando por 1 milhão. E muitos desses caras, eles nem se preocupam com outros parâmetros de qualidade de vida. Por exemplo, ele não tá se preocupando em dormir, não tá se preocupando em comer bem, tá simplesmente se preocupando em ter o shape e usar droga. Isso aí tá estranho, né? Parece outro tipo de usuário. Vamos lá. Pois é, a galera diz, totalmente diferente. Não é. Porque uma coisa é o cenário do recreativo, mais ali convencional, que tem um acompanhamento médico, que faz as coisas direitinho, que tem o treino e a dieta muito bem alinhada. Outra coisa é o cara ali que taca o esteroide pra dentro, tá nem aí, e muitas vezes quer usar o esteroide como ferramenta pra fazer com que ele Que ele não tenha que se esforçar tanto. E aí? Tremendous amount. Because they're chasing something, but they're not winning something. So you gotta be a fucking idiot to go ahead and take all these drugs, right? Not win. Put yourself in not only financial debt, physical debt. Cara, esse último trecho foi pesado, confesso. Eu acho que é um vídeo... Essas falas vão se repetir na internet durante anos, muitas vezes vai rolar muito corte disso. São falas bem pesadas, mostrando um pouco da realidade que é o esporte atual, um pouco da visão do Phil Heath sobre isso. Seguindo um pouco mais aí na conversa, o Phil é questionado sobre seus primeiros shows amadores. It seems to a lot of people, especially looking at your era, unbelievable that you wouldn't have just been taking everything under the sun. But why should I when I was able to win my first couple amateur shows clean? Limpo, ele Rapaz, limpo. fala que fiz limpo. Quando os caras... Ele não falou natural, não falou assim, sem usar nada, ele falou limpo. Quando os caras falam limpo, geralmente aqui não tá usando nenhuma droga, tá? Em outros contextos aí. Embora não tenha falado que tava natural nem nada, ele falou que tá limpo, então ele dá a entender que tava natural. O que vocês acham disso? E agora, o Eu acho difícil. próximo trechinho, ele fala sobre dosagens que ele utilizava. Até o Sérgio falou assim, mano, o Superman vai ver isso aí, vai pirar. O Superman vai ficar louco com isso. What was the maximum that you ever got to in terms As of far as doses? tests? Yeah. 1,300. Ele utilizou no máximo 1.300 miligramas de testosterona, que é 1,3 grama. Isso aí é uma dose altíssima, tá, gente? É 13 vezes a dose fisiológica. Quando a gente tá falando de uma ampola de Durateston, é 250 miligramas, tá bom? De ésteres de testosterona. De deposteron é 200 miligramas. Então, é como se fosse aí várias ampolas, tá bom? Então não é uma dose tão baixa, porque a gente tá fazendo um parâmetro dele sendo fisiculturista Open campeão com outros fisiculturistas Open, que realmente às vezes utilizam bem mais do que isso. Mas não é uma dose baixa. Um usuário recreativo utilizando isso daqui, ele tá querendo se ferrar, tá bom? Não tem sentido nenhum se você não vive do corpo, você não é um atleta profissional, tá usando essa dose. Beleza?
é preciso que fique bem claro pra você. I tried 15, and then I was like starting to get watery. And then I remember, no, I did 15, so I was at 13, then I was like, let's do 15. And then like another dose later, you know, like another week goes by, and I was like, all right, 17 and 5 or whatever, I think, because it was like all Sustanon and shit like that. I just got more watery. É porque assim, gente, tem um ponto, né? Não vou entrar no mérito do retido, não, do que aconteceu com ele. Tem um ponto que a gente aumenta a dose e a gente não aumenta o resultado. A gente simplesmente aumenta os efeitos colaterais, tá? Porque tem um limite ali de potencial anabólico que o esteroide vai causar. Então, às vezes, você dobra a dose, você aumenta um pouquinho o efeito anabólico e os colaterais dobram. E é isso que a gente tem que ter cuidado. E para esses caras aqui, muitas vezes eles colocam para cima a dose que eles precisam. Justamente porque eles são atletas profissionais, enfim. Mas assim, a carga de androgênios que eles comportam é totalmente diferente de uma pessoa normal. São pessoas aqui que chegam com 140 quilos, 150 quilos. Né? É um negócio assim fora da realidade de qualquer pessoa normal. Tá bom? Por isso que as doses são bem mais altas. E assim, muitas das doses realmente são totalmente desnecessárias. A gente tem treinadores hoje que já trabalham com doses bem mais baixas, mesmo com atletas mais pesados, tá certo? Então, fica aí a reflexão. Será que eles precisavam de tudo isso? E veja, o Phil Heath, ele tá falando aqui de testosterona, né? Então, assim, ele deve estar, por exemplo, misturando testosterona, aí bota mais outro 1 grama de Deca, mais outro 1 grama de Masteron, mais outro, entendeu? Ele tá falando aqui só de testosterona. Pra mim não parece nada absurdo, né? O pessoal fala, você acredita que... Eu não acho tão pouco não, cara. Não é tão pouco não. É mais de 1 grama só de testosterona, só se ele estivesse dando só testosterona. Aí sim, eu diria, realmente, cara, parece que você tem uma genética formidável e respondeu dessa forma só com isso. Mas não é, cara. Ele não falou em nenhum momento que ele não tava usando outras coisas. You're just stupid. O que você achou das dosagens, da declaração? Polêmica, meu amigo, você achou isso aqui polêmico? Você espera pra ver o próximo, mas senta, segura na cadeira, não toma nada, não, pra você não cuspir fora. Olha só. So then the same thing with growth hormone. Like, okay, so medical journals will state that if you take too much of this stuff, right, like now you're actually going to inhibit what? More insulin, problems, because I never run insulin, never ran in my entire life. É porque assim, o GH, ele aumenta a glicemia, né, e o excesso de GH pode causar um estado ali de hiperinsulinemia, né, de necessidade de mais insulina, justamente porque vai aumentar a glicemia plasmática e algumas pessoas podem se tornar até diabéticas por conta disso. E por isso, né, e um dos motivos, na verdade, de utilizar a insulina dentro do esporte é justamente isso, contrabalancear esses efeitos do GH, mas dentro do esporte profissional para Open, a insulina entra também como um hormônio bem anabólico, né, e anticatabólico também. É lógico, se você utilizar a insulina de forma isolada, sem o aporte de androgênios, de GH e outras coisas, o que vai acontecer? Você vai simplesmente engordar. Pode até ganhar alguma coisa de músculo, se você é muito magro. Mas, de forma geral, uma pessoa eutrófica, uma pessoa que não é aquela pessoa que tem super dificuldade de ganhar peso, vai basicamente engordar, tá? Não vai ter um efeito que se espera. Fora que insulina é um hormônio muito perigoso. Se você errar na dose, você pode morrer, tá bom? Então, nada de mexer com isso. Nada de mexer com isso. Agora, dentro do esporte, ela acaba tendo grande aplicabilidade e a insulina foi um dos grandes, né, responsáveis pela era freak do fisiculturismo, onde aqueles fisiculturistas passaram de um físico bem forte para um monstruoso. Então, a insulina sim tem um grande potencial anabólico dentro desse contexto de polifarmácia, né? Mas sabendo que também aumenta diversos riscos de saúde, tá bom? Never. Wow. Never. Give me some money, I'll put on a freaking show. E ele tá dizendo aqui que nunca utilizou insulina. E eu acho difícil acreditar, né? Por conta que a gente sabe que Phil Heath perdeu muito a linha abdominal, né? Ele acabou ficando com aquela abdômen dilatado, o famoso palumborismo, né? Uma das causas é a insulina. Agora, ele pode ter abusado, por exemplo, de GH, ele falou que usou GH, e de peptídeos, né? Pode ter usado muitos peptídeos. Muito IGF-1, pode ser. E tudo isso daí fez o crescimento das suas vísceras e deu aquele palumborismo, aquela barrigona pra frente que ele tinha. Pode ser, mas a insulina é um dos fatores que promove isso daí. Agora, né, tem como eu bater o martelo e dizer que ele nunca utilizou? Cara, não tem, né? Por ser o Phil Heath, eu posso até acreditar, mas tudo que é falado dentro desse e-mail, eu sempre fico com o pé atrás. Como é que ele vai provar isso daqui? Eu acho muito difícil, tá bom? Oh, like, hand on Bibles, like, lie detector test, but you're gonna pay me that $1 million. Because I'm gonna take all your damn money. I'm gonna take it all. So anybody out there want to challenge, just put the money up and I'll do it on national television. Mas é isso, cara. Ele pode até fazer essa né, vou aqui dizer que é verdade e tal, jurar, mas nunca a gente vai saber, né, a gente nunca vai saber, na verdade, o que é feito nesse meio underground, muita coisa é feita por trás dos panos, eu trago aqui essa informação justamente pra gente refletir, pra gente discutir, e trazendo aqui também
a ideia de que isso daqui é totalmente diferente de você, de mim, de um cenário de uma pessoa normal. Isso aqui é fisiculturismo, né? Pra quem é fã, pra quem gosta de saber o que é que são feitos, que é feito ali. Do mesmo jeito, a gente gosta de dirigir, a gente gosta de ver Fórmula 1 também. Não significa que a gente vai dirigir carros de Fórmula 1, competir na Fórmula 1, né? Não tem sentido nenhum. Mas a gente gosta, a gente quer aprender, a gente quer realmente se motivar com esse tipo de pessoa, né? Não na parte de esteroide, né? Mas principalmente na mentalidade. Você vê que o Phil é um cara muito focado, é um cara que é muito dedicado, que é muito certo daquilo que ele faz, né? Chega a ser, né, por algumas pessoas visto, como falei, como petulante, arrogante, mas tem a mentalidade de um campeão e ele realmente foi um grande campeão no esporte, né? Falando de dose, né, trazendo agora para o Brasil e para um físico que talvez seja um pouco mais compatível com um ser humano convencional, a gente tem o Renato Cariani falando das doses que ele utiliza para manter o físico dele. A gente sabe que o Renato tem um físico muito acima da média, né? Mas, por exemplo, chega bem longe num shape de um Phil Heath. E ele coloca uma dose que é bem razoável de esteroide anabolizante. Vou deixar um vídeo completo para você, te explicando o que é que ele tá fazendo e o que é que ele disse, na verdade, né? Te espero lá e um grande abraço.